Olá, estudantes. Vamos dar início hoje, agora, à correção das atividades da semana 2 do conteúdo de História do PET 6 para o segundo ano do ensino médio. Nessa semana, vocês estudaram a questão dos conflitos regionais no mundo atual pós queda do Muro de Berlim, que foi o tema da semana passada. E aí, o PET traz designação dos termos aqui, conflitos regionais, para vocês darem uma lida. Também tem um texto sobre nova ordem mundial e também um vídeo sobre nova ordem mundial. Vale a pena. Eu suspeito que vocês já tenham feito a leitura e assistido ao vídeo, porque aqui é o vídeo de correção das atividades, né? Então, vocês já devem ter feito isso. Mas vamos lá. Tem um texto para vocês darem uma lida, encontrarem as respostas das atividades também, não é muito extenso, então é simples. Vamos então à questão número 1. De acordo com o texto, aqui estão interligados os conflitos pós-queda do Muro de Berlim. Então já está aqui respondendo já. Estão interligados com uma nova ordem mundial, onde o sistema de exploração intensifica e surgem muros mais cruéis. Tá? Poderia colocar o parágrafo inteiro, mas aqui já responde tudo, certo? Depois, se quiser complementar quais são eles, aí você pode colocar os povos, devido ao crescimento das desigualdades, luta por igualdade e oportunidade, o capitalismo cria setores que não deseja mais explorar, deixando populações à própria sorte, e uma busca dos povos por qualidade de vida e direitos sociais. Se quiser complementar, pode, mas se você vier até aqui, a resposta será considerada correta. A número 2. Por que o mundo atual é mais conturbado? O texto também fala a respeito disso. O mundo contemporâneo é mais conturbado devido a conflitos armados, lutas por direitos, crises econômicas, atos de terrorismo, problemas sociais, além das radicalizações de posições como fundamentalismo, as disputas por terras, água e recursos energéticos. Ainda existem os interesses das indústrias bélicas em obter lucros. Então, aqui responde a questão número 2. A questão número 3. Cite alguns desses conflitos do mundo aí. Aqui nesse último parágrafo. O desmembramento da Iugoslávia, que levou a um conflito étnico-religioso, como a política de limpeza étnica, além dos conflitos no Oriente Médio, como a questão da Palestina, o caso do Irã, o Afeganistão, o Iraque, o atentado terrorista do 11 de setembro de 2001, as lutas populares do norte da África e no Oriente Médio que levaram à queda de ditadores. Esses são os conflitos da contemporaneidade, ou seja, do período que a gente está vivendo. Vamos agora para a questão número 4, aqui, que é uma questão de vestibular. Dentre os principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, um deles se caracteriza pela luta para a criação de um Estado nacional que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. O texto se refere a quê? Olha, aos turcos que tiveram seu território perdido desde a dissolução do Império Turco-Otomano? Não entraria. Muito longe, o Império Otomano ficou lá atrás, na história mundial. Não. Os povos da Mesopotâmia? Não. A Mesopotâmia foi onde surgiu a civilização humana. Se fosse assim, então, nossa, todos nós faríamos parte da mesma nação. Os povos bascos, que liderados pelo governo terrorista ETA, buscam a independência do seu território? Pode até ser que essa luta aqui aconteça, mas o povo basco talvez seja um povo sem relevância para ser a maior nação sem pátria do mundo. Eu acredito que não. Aos palestinos, que até hoje não possuem seu estado e território reconhecidos pela comunidade internacional? Não, Tem o território da Palestina, tem conflitos lá sim, mas os palestinos entram na questão dos judeus, E eles meio que têm um território, que é o território do Irã. Então, acho que não entraria. O correto aqui nessa questão é a letra A, aos curdos, que lutam pela criação do Kurdistão. Justamente porque eles formam a maior nação sem pátria do mundo e querem juntar territórios e formar o chamado Kurdistão. Aí esse território envolve a Turquia, envolve a Síria, o Azerbaijão, o Iraque, a Armênia e até mesmo o Irã. Então, a resposta correta da 4 é essa daqui. E a B não entraria porque a Turquia está aqui para formar o Kurdistão também. E a questão número 2, está marcando 2 aqui, mas seria 5, Questão número 5.
também é uma outra questão aí, essa sim, de vestibular, né? Então vamos lá. Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos, letra A, civis e militares relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro Mundo? De forma alguma, né? Não tem nada a ver essa questão aqui, tá? Não acontecem esses conflitos devido a isso, tá bom? Letra C, entre imigrantes e imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa atualmente na disputa por empregos e por melhores condições de vida? Não. Fica muito generalizada essa questão aqui, né? Então não entra. Letra D, culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos? Não. Não existe conflito armado entre países católicos e protestantes, né? Não mais. Então, completamente errado. E étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta? De forma alguma. Na Europa, cada um faz o seu. Ninguém vai brigar por conta disso. Então, a questão correta aqui é a letra B, né? Porque esses conflitos que surgem na Europa estão ligados ao nacionalismo exacerbado, ao racismo, à xenofobia, né? Que é o não aceitar. Aqui que vem o ponto-chave para diferenciar a letra B ser a correta e não aqui, porque aqui generaliza e aqui já vai no ponto correto, a xenofobia, né? Que é o não aceitar um diferente entrar na onde é o meu território. No contexto globalizado das grandes migrações internacionais. Hoje a gente tem um movimento migracionista na Europa gigantesco, né? E isso causa conflitos, porque pessoas querem, com o seu, né, a questão do nacionalismo muito intrínseca no meio do social, algumas pessoas se veem no direito de defender o seu território e de não deixar ninguém entrar, né? Então, a resposta correta da número 5 aqui é a letra B, por conta disso, tá? E assim a gente encerra mais uma semana do PET 6. Vejo vocês até a semana que vem.